Alô pessoal, mais um dia com vocês, mais um vídeo deste canal maravilhoso que acaba de entrar no ar. Saber não ocupa espaço. Gente, vamos hoje comentar sobre a gratuidade e justiça. Tá? Primeiro ponto, tá, que nós temos que observar e atentar bastante é saber diferenciar gratuidade e justiça de justiça grátis. Não existe justiça grátis, a justiça é paga. A justiça não é um SUS, por exemplo, que você tem. Não quero saber se é bom ou se é ruim, mas é gratuito. Não, a justiça ela é paga, infelizmente. Porém, por que a gratuidade e justiça existe? Da onde que vem? Qual é a fonte da gratuidade e justiça? É a nossa própria Constituição. A nossa Constituição, gente, ela prevê no seu artigo 5º, inciso XXXV. Para quem não conhece o algarismo romano, inciso 35. Hoje eu estou uma graça, estou pânico. Isso foi um xiste, tá? O que acontece? A lei dispõe que todos têm que ter um amplo acesso ao Poder Judiciário. Todo indivíduo tem que ter um amplo acesso ao Poder Judiciário. Então, diante dessa norma, não se pode impedir que aqueles necessitados que não tenham condições de arcar com os valores de umas despesas processuais, que eles não possam ter acesso à justiça. Por isso, o legislador, ele dispôs, ele concedeu para esses indivíduos a possibilidade de ingressar uma ação sem que tenha que pagar qualquer valor a título de despesas processuais. A gratuidade de justiça, ela está compreendida do artigo 98 ao 102 do Código de Processo Civil. E, baseado nessa norma constitucional, ela, logo no artigo 98, no seu caput, ele já dispõe que aqueles que não tenham condições de arcar com os valores das custas terão direito à assistência judiciária gratuita. Quem são aqueles? As pessoas naturais, eu, você, todo mundo natural, tá? Estrangeiros ou não, e as pessoas jurídicas. Aí, desde já, nós vamos ver, temos duas curiosidades. As pessoas estrangeiras, elas estão incluídas nesse rol daqueles que podem obter essa benécia, e as pessoas jurídicas também. Sim, as pessoas jurídicas elas também, caso sejam necessitadas de ter esse benefício, eles têm, sim, essa legitimidade para requerer e, sendo realmente comprovada tal, conseguir assistência judiciária gratuita. Mas aí ele joga no parágrafo 1º, ele já vai dispor o que engloba, o que abrange a gratuidade de justiça. Esse parágrafo 1º, gente, com seus 9 incisos, eles são simplesmente exemplificativos. Por quê? Porque existem quando você obtém a gratuidade de justiça, todos os atos você não tem a necessidade de efetuar qualquer pagamento referente às custas dos mesmos. E para comprovar isso que eu estou falando, tá? Logo no inciso 1, ele fala, apesar de eu discordar da frase utilizada, da concordância utilizada, as taxas ou as custas. Eu acho que aí deveria ser a taxa e as custas. O que ocorre? Quando ele coloca as custas, ele está englobando os seus incisos todos, situando o 6º, que ele fala sobre a remuneração de tradutor e intérprete, os honorários dos advogados e dos peritos. E o 9º, que ele fala sobre os emolumentos, as despesas cartoriais, porque aí nós já estamos englobando as despesas processuais, que eu já mencionei para vocês lá atrás sobre a diferença de custos e despesas. Tá? Então, quando ele coloca a terminologia custas, logo nesse inciso 1, ele engloba tudo. Então, na realidade, o restante dos incisos se torna o quê? Supérfluo. Não é isso? Não precisava, né? Mas eu vou logo de cara, já dou 2 chopes para a gente não esquecer. Primeiro,
Em relação ao que eu falei do caput dos estrangeiros terem direito, olha, isso daí pode cair na prova de vocês pegadinhas. Ah, o estrangeiro residente fora do país, ele tem direito da justiça? Tem, sim, ele tem. Apesar de não prever no código que o estrangeiro residente no exterior tenha esse benefício, o direito a esse benefício, o código também não dispõe que ele não tenha, caso seja residente lá fora. Portanto, ele tem. E outra, em relação à pessoa jurídica, o nosso STJ, se não me engano, a súmula 481, que vai estar aqui embaixo, ele dispõe que para a pessoa jurídica fazer jus a esse benefício, independe se ela tem fins lucrativos ou não, se ela é uma empresa filantrópica ou se ela é uma empresa com fins lucrativos. Independe disso. Aliás, eu vou estender mais ainda, tá? Quando você fala em pessoa jurídica, você abrange não só as empresas privadas, como também sindicatos, condomínios, você abrange tudo que for pessoa jurídica. Tem esse benefício. Porém, prosseguindo, eu já mencionei para vocês também que é obrigação da sentença, ainda que a parte seja beneficiada pela gratuidade de justiça, que seja, caso vencida, condenada no pagamento das custas honorárias. Já falei isso para vocês, o parágrafo 2º desse artigo 98 está dispondo também da mesma forma. Porém, como eu também já falei para vocês, que eu sou uma pessoa que fala muito, eu gosto de dar até bom dia para cavalo, eu falei para vocês também que essa exigibilidade do pagamento dessas custas, no caso do beneficiário da gratuidade de justiça, ela fica suspensa enquanto não cessar a condição de miserabilidade. Para que o termo usual é esse mesmo. A condição de necessidade, que essa parte tenha. Porém, assim que for cessada, ele tem essa exigibilidade. Ela não vai existir mais, tá? A suspensão dessa exigibilidade não existe mais, então se torna exigível, execuível, o termo correto a ser usado. O valor do pagamento das custas e honorários no caso dele vencido, obviamente, tá? Só que isso dentro do prazo de 5 anos. Ultrapassado o prazo de 5 anos da sentença apresentada em julgado, ao qual ele foi vencido e condenado ao pagamento das mesmas, não mudando a sua situação, essa obrigação extingue-se. Não tem mais obrigatoriedade, salvo nos casos que lhe for aplicado alguma multa processual, por litigante de má-fé, por exemplo, ou aquele cidadão que cometa um ato atentatório à dignidade da justiça. Essas, ainda que essa parte que sofreu essa punição seja beneficiada da gratuidade de justiça, ela tem que pagar, tem que recolher, dependendo do caso, ou a parte, eu já expliquei isso, hein? Ou ao ente público em razão da litigância de má-fé ou do ato atentado à dignidade da justiça. É para deixar de ser engraçadinho e não querer fazer gracinha no processo. O processo é um lugar sério. Então, fez gracinha, vai ter suas consequências. O benefício da gratuidade de justiça, ele pode ser total ou parcial, de alguns atos do processo. Ou então, até de uma forma de uma redução de um percentual. Vamos dar um exemplo, a parte que está pleiteando a gratuidade de justiça, ela teria que recolher o valor das custas e o juiz pode definir que não a sua totalidade, e na forma do percentual, 50%, você vai pagar só 50% do valor das custas. Ou até mesmo pode ser definido o parcelamento destas, tá? São várias formas, várias maneiras de buscar atender a necessidade da parte que queira ingressar no processo e não tenha condições de arcar com um pagamento dessa. O juiz vai analisar, vai observar se tem condições ou não, ele pode aplicar a gratuidade de justiça total. Então, caso ele se convença que ele não tem realmente necessidade, possibilidade alguma, ou então ele pode, não, esse daqui dá para ele pagar pelo menos parte das custas, ou então um percentual. Agora, observem que
o inciso 9 do artigo, do parágrafo 1º desse artigo 98, ele dispõe que essas despesas, também essa gratuidade, elas são estendidas até os atos notariais. Eu vou explicar para vocês. Muitas das ações, vocês têm a necessidade depois de fazer um registro no cartório de registro de imóveis, como, por exemplo, uma ação de uso capião, tá? Uma ação de partilha de divórcio, tá? Uma série de ações que você tenha um próprio inventário, tá? Que vai ser expedido formal as partilhas de algum bem imóvel. Então, vocês vão ter que levar registro isso. Registro cobra-se, paga-se. Da mesma forma que o Estado ele assume para si a responsabilidade pelo pagamento desses valores nos casos das perícias. Lembra que eu falei no vídeo passado, quando ela for uma perícia feita de forma privada por alguma pessoa física privada ou alguma empresa privada, o Estado assume para si, sempre observando aquela tabelazinha que eu falei, que eu mencionei, no artigo 95, no parágrafo 3º ao 5º. Então, a mesma forma ocorrerá nesses casos que houver a necessidade de se registrar algum ato, uma carta de sentença, um formal de partilha nos cartórios, advindo de uma sentença judicial, da qual a parte tenha esse benefício da gratuidade de justiça, o Estado vai assumir o pagamento. Os cartórios, tá, extrajudiciais, eles não vão fazer de graça para você. O monopólio da justiça é do Estado. Portanto, o Estado concedendo a gratuidade, ele tem que ter o quê? Alguma maneira de arcar com as despesas daquele registro, daquele ato extrajudicial que não vai haver pagamento por causa dessa assistência judiciária, tá? Eu vou falar com você JG, porque a terminologia é mais usual, apesar de eu achar que essa terminologia não existe justiça gratuita, tá? É uma assistência judiciária gratuita, uma gratuidade de justiça. Isso, inclusive, pode até ser provisória. Mas como o termo usual é JG, está na prática forense, eu vou usar JG com você. Então, aquele brief assim, da JG, quando for fazer qualquer serviço cartorário extrajudicial, ele não vai ter necessidade de pagar, já que é um direito que foi conferido pela lei através de uma determinação judicial. Então, o Estado vai assumir para si, nos moldes do parágrafo 3º ao 5º do artigo 95, o pagamento dessas despesas. Agora, notem que eu falo para vocês que a situação da pessoa agraciada pela JG, ela pode modificar. O cara, de repente, ganha uma Mega Sena, gente. Olha, e aí? Durante o trâmite do processo, até seu término. Eu falei que até 5 anos, se modificar essa condição de miserabilidade dele, ele tem a obrigação, sim, de efetuar o pagamento daquelas custas para ele fosse vencido. Por que, então, seria diferente depois que ele obter uma sentença, apresentou tudo, chegou uma carta de sentença para registrar um uso capião, uma aquisição de um imóvel através de um uso capião, ou então formal de partida do inventário. Por que seria diferente, né? Então, diante dessa possibilidade de ser revertida essa condição dele, existe também, resguardada ao serviço notarial, aos cartórios, que receberão esse formal de partilha para registro, ou essa carta de sentença, no caso de uso capião, para ser registrada nele, no respectivo cartório. Eles também têm essa possibilidade de suscitar uma dúvida quando, através de uma fundada dúvida, tá, o cartório uma fundada dúvida em relação ao preenchimento ou não dos requisitos necessários para a gratuidade de justiça, ele pode suscitar essa dúvida. Ele olhou, desconfiou, esse cara tem alguma coisa errada, porque ele tem condições, eu acho que ele tem condições, então ele pode suscitar uma dúvida.
Gente, ele suscitou dúvida, ferrou, perdeu o Playboy. Não que você perdeu, não. Mas, cara, suscitar dúvida, cartório suscitar dúvida, sabe o que acontece? Essa dúvida, ela vai para o registro, para de registro público. Você tem, inclusive, você é intimado para poder em 15 dias se manifestar sobre ela, para provar que você continua miserável, tá? Só que ali demora, gente. Ali vocês vão comer o pão que o Job amassou com rabo, porque demora, tá? É complicado, é chato, é uma coisa que vai te impedir de resolver a situação, mas são ossos do ofício. Vamos fazer o quê, né? E a gente reza para que o cartório olhe para você e fale, não, ele é pobre. Olhar para mim vai logo perceber que eu não sou pobre, eu sou uma pessoa afortunada, rica. E aí, não, mas estou falando seriamente. Suscitou dúvida, complica, tá? Não é que não estou falando complica que vocês vão perder, não. Aliás, até prática forense, tá? Não tem nada a ver com o seu, você não vai cair na sua prova, não vai cair no Enem, tá? Mas complica que é brabo mesmo, né? Você está dando uma vaga de registro público, aí você tem que ficar tendo que provar. Pô, é muito chatinho isso, tá? Mas é um direito que o cartório tem de quando uma dúvida bem fundamentada que ele possa ter em relação a você continuar sendo, tendo os requisitos, preenchidos os requisitos necessários para a gratuidade de justiça. E a gratuidade de justiça, ela pode ser requerida a qualquer momento. O artigo 99, ele fala lá que logo na primeira manifestação que você fizer no processo, mas pode ser a qualquer momento, até porque, já repetindo, tá, essa sua condição ela pode modificar durante o interregno processual. Então, a qualquer momento. Porém, existe um detalhe que é um outro chopinho. Gente, olha só, esse vídeo está sendo feito sexta-feira, são 20 para as 5 da tarde, eu estou no meu escritório, está um calor infernal lá fora, um sol para cada um. Eu estou passando esse vídeo, estou dando chope para vocês. Eu também estou querendo hoje, já estou seco, minha garganta está seca, tá? Então, chopinho, você pode pedir a qualquer... Isso daí pode cair na prova, hein? E deve cair, é bem provável. Você pode, se não cai na prova da universidade, cai na prova do concurso. A gratuidade de justiça pode ser pedida até inclusive na execução, tá? Em recursos, em qualquer momento do processo ela pode ser pedida. Porém, tem um detalhe. Esse chopinho que eu vou passar para vocês agora. Ela não vai retroagir. Se você entrou com uma ação, tá? Pagou as custas, adiantou o pagamento das custas. No decorrer da ação, existe a necessidade de você ter que provar o seu direito através de uma prova pericial, e perícia, todos nós sabemos que não é barato, os honorários do perito não são baratos. Baratos, estou falando para parte, tá? Eu não discuto honorários. Eu acho que é o justo. Ele cobra o justo, aquilo que ele acha que deve cobrar. Eu não discuto, e eu tenho ojeriza aqueles que discutem e querem abater valores de honorários. É bom vocês também terem. Então, valor de honorário. Voltando, que eu estava quase esquecendo, você vai observar que você não vai ter condições de pagar o valor daquela perícia. Então, você vai pedir uma gratuidade, a justiça vai comprovar que, excelência, não tem condições, beleza? Concedeu, você viu que a qualquer momento, você já ingressou com a ação, já a petição inicial, ingressou com a ação, bonitinho, pagou as custas, mas no momento posterior, você não teve condições de pagar, então você pode requerer. Juiz definindo, a partir daquele momento para frente, que você vai ser beneficiado pela assistência judiciária gratuita, pela JG. Aquelas custas que você pagou lá atrás, você não vai poder reavê-las, tá? Você grave bem isso, porque na frente eu vou falar sobre a revogação, a diferença, tá? E como é que você pede gratuidade de justiça, gente? Tá? Isso vai englobar até um pouco de prática forense. Você tem que provar, tá? Que você tem a necessidade. O Código dispõe a pessoa natural faz presunção de veracidade, tá? Até o capítulo 2, tá? Porque na prática não.
Lamentavelmente não. É igual a pessoa jurídica, você tem que provar. Então, como é que você prova? Você tem que apresentar a sua inicial, quando você for pedir, você tem que apresentar tanto a sua prova que você não tem condições de pagar com as custas judiciais e os honorários advocatícios, que não venha prejudicar a você, a sua família, através de um documento chamado atestado de hipossuficiência financeira, conhecido vulgarmente como atestado de pobreza. Tá? Você é pobre, você não tem condições de pagar. E juntando o comprovante, como é que você junta o comprovante? Os juízes hoje estão pedindo muita declaração de imposto de renda, mas isso daí eu acho muito errado, porque declaração de imposto de renda, tá? Muitos são isentos. Isenção hoje, quando você é isento de imposto de renda, você não tem nenhum documento que você é isento, você simplesmente não declara. Então você junta o quê? O seu contra-cheque, tá? E suas despesas mensais. Você vai bater uma com a outra, tá vendo que não dá. Aí, gente, um outro chopinho, tá? Muita gente pensa que, poxa, até 2 salários mínimos que eu consigo, gratuidade, se eu ganhar mais do que isso, eu não consigo. Balela, lenda, conversa. Eu mesmo, tá? Há pouco tempo, eu consegui uma gratuidade de justiça por cliente que ganha 8 mil alguma coisa. Só que as despesas dele, ela praticamente engloba o valor todo. Então você tem que ter o quê? O discernimento, o feeling. Você está observando que a pessoa ganha 5 mil reais, mas ela vai mostrar para você as despesas fixas que ela tem, como aluguel, condomínio, plano de saúde, telefone, universidade, tá? Que aqueles valores, daqueles 5 mil, só com esses valores dessas despesas fixas que ele tem, ele gasta aí uns 4 mil reais, obviamente não tem condições de arcar com o valor das custas, porque além dessas despesas fixas, ele ainda tem que ter dinheiro para comer, para poder sair, para poder se vestir. Então, ele não terá condições de arcar com o valor dessas custas. Então, é uma lenda, é um folclore pensar que quem ganha muito não tem condições. É a mesma forma para a pessoa jurídica, é lenda. Tudo é uma coisa subjetiva e tudo vai depender daquilo que você provar. Que você pode provar perfeitamente, porque às vezes o cara ganha 20 mil, teve um cidadão aí há pouco tempo, dentro do Poder Judiciário, que chorou muito porque ele não conseguia viver com um salário de 20 mil por mês. Só até na televisão deu um probleminha bem sério para ele, né? Coitado. 20 mil, né? Uma mixaria. Quem consegue? Como é que alguém pode viver com esses 20 mil reais por mês? Eu não consigo imaginar uma cena dessa. Mas, voltando ao nosso assunto, vocês ingressam com a petição, com esse atestado de hipossuficiência financeira, que é fundamental, necessário, com o seu contra-cheque, o seu não, da parte, e com o comprovante de despesa. Ali o juiz vai observar. Normalmente eles pedem depois declaração de imposto de renda. Então entra também tendo declaração de imposto de renda. O juiz irá deferir ou não, tá? Mas você analisando, você vai fazer a primeira triagem, você vai ver. Então, provavelmente ele vai deferir a gratuita assistência gratuita. Agora, uma curiosidade é que você, tá? A parte, ela pode obter a gratuidade de justiça. Para obter a gratuidade de justiça, ela não tem necessariamente que estar pela Defensoria Pública. Ela pode estar sendo representada através de um advogado particular. Antigamente não era assim não, tá? Existia aí uma briga terrível. Mas ela pode estar representada por um advogado particular, até porque isso é uma obviedade. Se eu tenho um parente que não tem condições de arcar com o valor de mais custas, eu vou poder advogar para ele sem necessidade alguma dele ter que ingressar na defensoria para isso. Ele pode, tá? E outra coisa, eu não tenho
que dar nenhuma declaração, como era também previsto antigamente, que eu não vou receber honorários de nenhum dele. Eu não tenho que declarar, isso aí não interessa. Essa minha relação com ele é uma, e a relação, não posso, no êxito, a receber honorários. Então não interessa. O que ocorre? No momento que você esteja com a advogada particular, caso haja uma necessidade de recorrer em relação aos honorários, aí não, aí é necessário que seja recolhida as custas desse recurso. A não ser que o próprio advogado também seja beneficiário da gratuidade de justiça. Eu, particularmente, não quero jogar contra, mas eu acho que essa responsabilidade deveria ser, o pagamento das custas deveria ser do advogado, porque os honorários, eles são devidos a quem? Ao advogado do vencedor. Então, se é ele que está buscando o recurso para ser condenado através... teve uma sentença, sei lá, parcial, não condenou nada, então, sei lá, aumentar o valor dos honorários, essa verba vai para ele. Então, acho que é ele que deveria arcar, caso ele deseje aumentar, por exemplo, o valor dessas custas processuais, a fim de ingressar preparar para ingressar com o seu recurso. Gente, outra coisa, esse benefício da gratuidade de justiça, ele é pessoal, ou seja, ele é intransferível, até para sucessores, tá? A não ser, a regra é essa, a não ser que exista uma decisão expressa, tá, judicial, permitindo essa transferência para, sei lá, para quem quer que seja, uma substituição processual. Você morreu, o seu herdeiro, o seu espólio, caso venha depois abrir inventário, tenha necessidade, pode ser, mas tem que ser expressa, porque ela é pessoal e intransferível. E nos casos de recurso, tá, que é uma outra hipótese bem interessante, que causava muita celeuma, tá, antigamente, e dava um desespero danado, é que você não precisa, caso você venha pleitear essa gratuidade no recurso, você não precisa recolher as custas, você não precisa preparar. Preparo é o pagamento das custas do recurso, não nome de preparo, tá? Que seu recurso não vai ficar deserto. Deserto é caso você não prepare o recurso, ou seja, caso você não pague, então ocorre a deserção. Por quê? Porque o código dispõe que você pode entrar com o seu recurso requerendo a gratuidade de justiça. Caso seja deferido, beleza, morreu, conseguiu. Caso não, aí o relator que deferiu vai dar um prazo para você fazer o recolhimento das mesmas. Agora, gente, se por acaso o teu pedido de gratuidade for deferido, a parte contrária, ela pode impugnar. Aquele pessoal que fica impugnando gratuidade de justiça, porque tu vai impugnar a gratuidade de justiça dos outros? Poxa. Então ele pode fazer na contestação na época, no momento que for deferida a gratuidade para você. E aí vai se abrir um prazo de 15 dias para que você se manifeste em relação a essa impugnação. Obviamente não suspendendo o processo. Porém, lembra quando eu falei para vocês que a gratuidade de justiça, quando deferida, ela não tem efeito retroativo? Pois bem, no caso da revogação desta, a natureza jurídica dessa decisão, ela é o que? A retroatividade. Isso. Se por acaso for revogada a gratuidade de justiça, você que é o beneficiário dessa JG, tá? Você vai ter que recolher todas as custas que você deveria ter adiantado, caso você seja o autor quando da distribuição da sua ação. A diferença está aí, ou seja, a gratuidade de justiça, a concessão da mesma não abrange, não é retroativa, já a sua revogação, sim, ela é retroativa. Essa decisão que revoga a gratuidade de justiça, ela é agravável, salvo se for dada na sentença, que aí é matéria de apelação. O recorrente, inclusive, ele não tem obrigatoriedade de recolher as custas do preparo
de ambos os recursos, tanto da agravo de instrumento como da apelação nos seus, quando ocorrer a necessidade de um ou de outro. Agora, lembra quando eu falei para vocês para não confundirem o que dispõe o parágrafo 7º do artigo 99, né, em relação ao parágrafo 2º do artigo 101, porque no parágrafo 2º do artigo 101, ele dispõe claramente que o relator, mantendo a decisão da revogação dada em primeira instância, ele vai conceder um prazo de 5 dias para você efetuar o recolhimento de todas as custas processuais, aquela história da retroatividade. Tá? O parágrafo 7º ele não dispõe dia, tá? E é diferente um pouquinho em relação ao parágrafo 5º. O parágrafo 7º do artigo 99, ele não dispõe prazo fixo, como o parágrafo 2º do artigo 101, que fala em 5 dias, e ele tem um pouco de diferença, que esse parágrafo 2º do artigo 101, ele está apreciando especificamente a revogação, se ele vai modificar ou vai manter essa decisão. Agora, caso seja mantida, ele vai lhe dar um prazo de 5 dias. Essa decisão, tá, da revogação, assim que transitar em julgado, ou seja, assim que não houver mais qualquer possibilidade de recurso, o juiz vai determinar que a parte que era o beneficiário e perdeu esse benefício, ele proceda o recolhimento de todas as custas, inclusive recursos, todas as custas que ele deveria pagar. Caso ele não faça e essa providência, esse benefício tiver sido concedido ao autor, o processo será extinto sem julgamento do mérito. Nos demais casos, réu, terceiro interessado, qualquer um, tá, sujeito do processo, não vai poder ser deferido qualquer ato ou diligência, ato processual ou diligência que venha a ser requerida, não vai poder ser deferida. Vamos finalizar com mais um chopinho, gente. Eu já disse para vocês que a concessão, a revogação do agravo de instrumento, ela é agravável. E a sua concessão, qual o recurso cabível? O recurso cabível é o recurso de apelação, preliminar de apelação. Em razão daquela que eu já mencionei para vocês aqui em outros vídeos, que agora nosso artigo 1015 tratou de forma taxativa aquelas decisões que podem ser atacadas por recurso de agravo de instrumento. E a concessão da gratuidade não consta dessas decisões do artigo 1015. Beleza? Tudo certinho então? Então aquele nosso pedido de sempre, porque que hoje acabou, hoje é só, vamos depois para a parte dos procuradores, aquele pedido de se inscrever, curtir, compartilhar, tocar o sino, e até a próxima com mais um vídeo do canal Saber Não Ocupa Espaço. Um abraço, tchau!